Oi, esse é o trabalho do Arthur e do João Vitor, da segunda etapa de EDO, sobre a construção de pontes. E a gente já começa aqui no primeiro exercício, onde ele supõe uma ponte, onde o nosso y é no ponto 0, certo? Onde a ponte está em certo equilíbrio. E quando a ponte ela é esticada, né? Quando a gente considera um cabo, basicamente, quando a ponte for esticada, nosso y vai ser maior que 0, um deslocamento positivo. E se a ponte for comprimida, vai ser um deslocamento negativo, ou seja, y menor do que 0. Para isso, a gente vai usar a seguinte EDO que foi dada, onde vai ser my, duas linhas, mais o f de y é igual a gt. Esse f de y ele vai variar de acordo com o movimento da ponte. Se a ponte estiver sendo comprimida, a função vai ser AY, onde vai ser nosso A vai ser 1. E se a ponte estiver sendo esticada, o nosso vai ser um BY e o nosso B vale 4. Então, o dado que foi dado para a gente é que o nosso G de T vale seno de 4T. Com isso, a gente vai escrever a EDO da seguinte forma: y duas linhas mais y é igual a seno de 4T, ou y duas linhas mais 4y é igual a seno de 4T. Lembrando que, nesse caso, onde o nosso A vale 1, quando a ponte estiver sendo comprimida, ou seja, um deslocamento negativo, e nesse caso, com deslocamento positivo, a ponte vai estar sendo puxada para baixo. Então, aqui a gente começa. O primeiro exercício ele pergunta em quais casos a EDO é linear ou não linear. Para ambos os casos, y maior ou menor do que 0, a EDO vai ser linear, porque ela depende exclusivamente de y, certo? Ela não tem um produto multiplicado a derivada pelo y, e do outro lado da igualdade, da mesma forma, tem apenas o t. Então, em ambos os casos, é lineares, e quando y é arbitrário, a gente não consegue definir, portanto, ela vai ser não linear, certo? Porque ela pode atingir dois valores diferentes. Na número 2, ele já fala que o cabo está esticado, ou seja, não precisa mostrar não, pode ficar só aqui. Eu vou botar na tela. Pode crer. Na número 2, ele fala que o deslocamento está sendo positivo, ou seja, o cabo está sendo esticado, e ele pede a solução segundo o PVI. Daí a gente escreve dessa forma, y duas linhas mais 4y igual a 0, e a gente encontra, pela resolução da homogênea, que a solução vai ser mais ou menos 2i. E dessa forma a gente tem a solução da seguinte forma: C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. Daí, nós escrevemos dessa forma, certo? E a gente tem que o nosso G de T é seno de 4t. Com isso, a gente vai determinar os coeficientes indeterminados, que são dados a partir dessa forma. Como a gente tem um seno do lado direito da igualdade, a gente vai ter um A cosseno de 4t mais B seno de 4t. Assim, a gente consegue fazer o seguinte: a gente multiplica, a gente faz a segunda derivada daquele termo, onde vai ficar o cosseno, vai transformar em menos seno e depois menos cosseno, certo? E o B seno vai virar cosseno e depois menos seno. E como vai ser multiplicado por 4, né, segundo a regra da cadeia, vai ficar 16A cosseno de 4t menos 16B seno de 4t mais o 4y, que vai ser A cosseno de 4t mais B seno de 4t multiplicado por 4. Isso igual a seno de 4t. Com isso, a gente vai achar tanto A quanto B. O A a gente identifica que é 0, porque não tem o cosseno do lado direito da igualdade. E o B vai ser menos 1 sobre 12. Assim, a nossa solução geral vai ser dada pela fórmula C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t menos o coeficiente seno de 4t. Pause. Se vai. Bom, então agora a gente vai usar o nosso PVI que foi dado. Y de 0 é igual a 0, então a gente vai ter C1 cosseno de 0 mais C2 seno de 0 menos 1/12 seno de 0. Esses dois termos vão zerar e o C1 a gente identifica que é 0.
O segundo PVI vai ser y' de t, né, y' de 0 dá 0,01. Daí, substituindo, a gente vai encontrar que o nosso C2 vai valer 103 sobre 600. E a nossa fórmula particular, a solução particular, vai ser escrita dessa forma. 103 sobre 600 seno de 2t, menos 1/12 seno de 4t. Para fins de facilitar, a gente vai usar esse 103 sobre 600 como uma aproximação de 1/6 a partir dos problemas seguintes. Já. Bom, na 3, ele pergunta, a solução obtida será válida quando y maior do que zero, por quê? Então, a justificativa que a gente dá é porque, nesse caso, como a ponte está sendo esticada, a função vai ser diferente de quando ela estiver sendo comprimida. Então, ela será válida somente quando y maior do que zero. A partir disso, ele pede o primeiro momento em que o y é igual a zero. Então, a gente iguala nossa equação a zero. E a partir daqui, a gente faz aquela substituição de 1/6 que a gente disse, certo? 1/6 seno de 2t menos 1/12. E aqui a gente faz uma substituição onde o seno de 4t vira 2 seno de 2t cosseno de 2t. Daí, a gente tem 1/6 menos 1/6, cancela os dois senos. E sobra menos 1/6 cosseno de 2t. Isso é igual a zero. Então, o cosseno ele vai ser igual a zero em π sobre 2 e em 3π sobre 2 no primeiro círculo trigonométrico. Como ele pediu o primeiro momento em que a equação zero, então a gente vai ter o nosso t π sobre 2. Então, o intervalo em que y maior do que zero corresponde de 0 a π sobre 2. Bem, na 4, ele está pedindo a solução obtida em 2 e ele está supondo o y de t1 é igual a k1. Nesse caso, o que a gente fez? A gente pegou a equação da 2, calculou a primeira e a segunda derivada para usar depois, e a gente supôs aqui o y' de π sobre 2 é igual a esse k1 aqui. Então, vai ser 1/3 cosseno de π mais 1/3 cosseno de 2π, certo? Daí, o nosso y' de π sobre 2, que vai ser o k1, deu menos 2/3. A partir daqui, a gente pegou a função y de t e abriu ela para deixar exclusivamente na função do seno, porque ele pede qual vai ser o primeiro momento que a solução se anula. Então, quando a gente faz esse procedimento de colocar um 1/6 seno de 2t em evidência, a gente consegue zerar a função zerando apenas esse termo, que fica bem mais tranquilo. Aqui a gente usou aquele mesmo artifício usado no exercício anterior, onde o seno de 4t se transforma em 2 seno de 2t cosseno de 2t. Como o nosso tempo aqui, então, π sobre 2, né, o seno de 2π sobre 2 é igual a seno de π, então vai zerar tudo se o nosso tempo for π. Como nesse caso a gente está tendo resultados menores do que zero, a gente passa a usar o AY, ou seja, ao invés de ser y duas linhas mais 4y, vai ser apenas y aqui. Isso é igual a seno de 4t. Novamente, a gente faz a resolução da homogênea, né? A gente encontra o i, e a solução é dada por C1 cosseno de t mais C2 seno de t. Da mesma forma, a gente também vai fazer o coeficiente determinado aqui, onde vai ter a cosseno de 4t mais b cosseno de 4t. E aí, abrindo, a gente vai encontrar que o nosso b vai dar 0 e o nosso a vai ser menos 1 sobre 15. Então, a gente substitui novamente aqui na equação. C1 cosseno de t mais C2 seno de t, menos 1,15 seno de 4t. Como o nosso PVI foi dado por y' de t... Calma aí. Pausa. Sim, vai. Como o nosso PVI foi dado y' de t1 é igual a k1, então a gente vai ter menos C1 seno de t mais C2 cosseno de t, menos 4 sobre 15 cosseno de 4t, né? Derivamos a primeira. E isso aqui vai ser igual a K1.
Esse termo aqui, então, vai zerar, né? Porque cosseno de π sobre 2 é 0. E o seno de π sobre 2 é 1. Então, vai sobrar menos C1 mais 0 mais 4 sobre 15. Cosseno de 4t vai dar 1 também. Então, o nosso C1 vai ser menos K1 menos 4/15, que vai dar 2/5. Da mesma forma, a gente vai substituir aqui e vai encontrar que o C2 é 0. Bom, então na 5 ele está pedindo o primeiro ponto depois de T1, no qual a solução do último exercício se anula e conclui que a fórmula vale no intervalo de T1 a T2. Bom, com isso, a gente então vai ter que o nosso y de T2 vai ser a equação do exercício anterior, né, que vai ser o C1 cosseno de T2 menos 1/15º seno de 4t2. Aqui já foi aberto, da mesma forma que a gente fez no último, né, onde o seno de 4t2 vai ser 2 seno de 2t2 cosseno de 2t2. E aqui embaixo a gente fez a mesma coisa. Esse seno de 2t2 foi aberto em seno de t2 cosseno de t2 vezes 2. Então aqui apareceu um menos 4/15. Aqui sobrou o cosseno de 2t. E aqui também a gente vai ter outro cosseno de 2t. A gente coloca então ele em evidência e vai ficar dentro do parênteses 2/5 menos 4/15 seno de t2 cosseno de 2t. Aqui a gente tem uma relação fundamental onde o cosseno de 2t é igual a 1 menos seno ao quadrado de t. Então, usando isso, a gente vai ter aqui cosseno de t2, 2/5 menos 4/15 seno de t2, que multiplica o cosseno de 2t2, que é 1 menos seno ao quadrado de t. Resolvendo aqui, a gente vai ter 2/5 menos 4/15 seno de t2, mais 4/15 seno ao cubo de t2. Se o T2 é π sobre 2, a equação vai dar 0, ou seja, basta apenas a gente zerar esse termo, que é o do cosseno, e a gente vai ter a equação zerada. Então, o nosso T2 vale 3π sobre 2, é o próximo ponto, depois de π sobre 2, que zera a equação. Então, dado o nosso PVI, onde y' de T2 é K2, certo? A gente já descobriu que o nosso T2 é 3π sobre 2, a gente vai ter o seguinte, aquela primeira equação vai se transformar em menos 2/5 seno de T2, certo? Que vai ser a derivada do cosseno. E aqui vai ser menos 4/15 cosseno de 4t2, que é aquela seno de 4t. Daí, então, substituindo agora, a gente vai ter o seguinte, menos 2/5 seno de 3π sobre 2, que dá menos 1, então vai virar mais 2/5, menos 4/15 cosseno de 6π, cosseno de 6π dá 1, então 2/5 menos 4/15 é igual a K2, que vai dar 2/15. Vocês pedem para montar um novo problema do tipo my a segunda mais f de y é igual a g de t, aí com y de t2 é igual a 0 e y' de t2 é igual a k2. E aí, para resolver, não precisa resolver o problema, mas apenas assumir a solução desse problema. Se a gente fazer a análise de caso, a gente percebe que o T2 começa de 3π sobre 2. Então, daí para cima, o cosseno vai fazer a função ficar positivo. E aí, com o y positivo, a gente vai assumir a equação que está em função de b de y, que é essa, né, que a gente sabe que é 1/6 de cosseno, corresponde a ela. Então, utilizando essa equação, a gente vai tentar achar o igual, onde que fica igual a 0, né? E a gente substitui no seno 0. Ok. No y', a gente fez a substituição de novo do t. Aí a gente teve que fazer a derivação da principal e a gente chegou nessa, que ficou 2 cosseno de 2t. Aí abre o colchete aqui e derivou o cosseno que virou seno. E deixamos essas aqui como
como variáveis constantes que não teve alteração. Fizemos uma regra de 3 para fazer tudo em comum, e aí o resultado ficou menos 143 por 600. Aí se a gente multiplicou por menos 2, ficou positivo, e aí deu 286 por 600, que a gente simplifica, fica 143 por 300, que é igual ao valor de K2, que foi dado no nosso exercício, que K2 vai ser quando zerar o y, e zero o y no 3 sobre 2. E a gente acha o resultado de K2. E com isso a gente pode assumir que o PVI vai ser resolvido na própria questão, que o dado foi dado pelo exercício. Agora na questão 7. Observe no intervalo 0 a K2, a solução saiu do equilíbrio e oscilou com y positivo, retornando ao equilíbrio, passa para y negativo. Retorna ao equilíbrio, e esse fenômeno de oscilação passando por momentos nos quais se assumem valores positivos e negativos, repetindo a cada intervalo do tipo T2i, T2i mais 2, e o i contando de 0 a 1, e por assim vai. Ocorre que toda vez que o y ele chega a 0, ele vai assumir a outra função que foi dada no exercício, que o y positivo, a gente vai utilizar a função b de y, e com o y negativo vamos usar a função a de y. Então, toda vez que o y zera, a função se altera. E para se alterar conforme no círculo trigonométrico da onda. Toda vez então que a onda chega de volta, cruza o eixo zero, ele troca. E nesse intervalo, a gente assumindo que o tempo ele varia de 0 a π, a 2π e a 3π sobre 2, então toda vez que contar a 2 vai alterar, como falado. A 8 pede para a gente observar as velocidades de K2i e o i variando de 0, 1, 2, 3 por assim vai, que corresponde à primeira derivada, no começo de cada ciclo, conforme escrito no item 7. E toda vez que os ciclos passam do zero, eles começam a alternar. As velocidades, a gente descobriu que está variando em ciclo e com uma constante. Subtraindo o ciclo anterior, um ciclo pela do anterior, a gente obtém a resposta. Dessa forma, K2 menos K0. Utilizamos então K2 K0 que foi dado na questão 1, que é 0,01, e o K2 que nós acabamos de calcular na questão 5, que é 143 sobre 300. Então a gente só faz a subtração. 0,01 é igual a 1 sobre 100, então a gente faz 143 sobre 300 menos 1 sobre 100. Fazemos então o múltiplo comum deles, que é 300, e temos 143 menos 300. O resultado dá 140 por 300. Se a gente dividir os dois por 20, temos o resultado que é 7/5, a constante que multiplica da velocidade. Quanto ao 9, como estamos mostrando no gráfico, representando todas as constantes, K1, C1, C2, que a gente calculou nos exercícios. A 10, perguntando se a gente já conhecia o caso. Nunca tinha ouvido falar do caso e achei muito interessante como a matemática consegue descrever as coisas da natureza. E pelo que foi nos apresentado no pequeno estudo do caso, do matemático, ele utilizou uma forma bem simples para calcular uma coisa tão complexa de se ver. Uma ponte ficar, entre aspas, mole e oscilar como se fosse uma corda. E foi descrito toda essa magnitude de movimento apenas com a equação. Muito interessante.